Glória a Deus. Mas seja convosco, queridos. Deixa eu dar um toquezinho aqui. Eu estava fazendo uma meditação aqui na Palavra de Deus, né, e vendo hoje quantos cristãos têm se afastado da casa de Deus. Principalmente depois dessa pandemia, né? Cada um cuidando dos seus afazeres, dos seus interesses. Lógico que todo mundo tem que cuidar dos seus afazeres, dos seus interesses. E precisamos de entender que somos cristãos. E todos os cristãos, ele tem que ser alimentado não somente do pão que perece, mas também do pão que permanece, que é a palavra de Deus. E muitas pessoas estão deixando a palavra de Deus de lado. Talvez você não tenha nem paciência de me ouvir durante alguns minutos, mas eu estava vendo aqui a vida de Uzias. Eu sempre prego em cima desse texto porque eu acho ele um texto maravilhoso, porque fala um pouco do pai, fala um pouco do filho. O filho chama-se Uzias, o pai Amazias, e todos os dois trabalhavam para o mesmo Deus, serviam o mesmo Deus. Só que o rei Amazias, no capítulo 25 de 2 Crônicas, ele chega uma parte e está chegando dizendo assim, no primeiro e segundo versículo, chegou a hora que ele disse: e fez Uzias tudo conforme era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. E depois você vai ler a história, você vai saber por quê e por qual razão o texto fala dessa forma e dessa maneira. Do outro lado, encontramos no versículo de número 25 sobre Uzias, que também faz da mesma forma que seu pai, só com a diferença. E quando chega no capítulo 5, ele assim diz: porque Uzias deu-se a buscar ao Senhor. Deu-se a buscar ao Senhor. Quando Uzias resolveu buscar a Deus, diz o texto que Deus usou de uma forma poderosíssima e levou Uzias, o nome de Uzias percorreu toda a região, toda aquela terra ali, e ficou conhecido pelos seus adversários, pelas suas vitórias, porque Deus o ajudara de uma forma tremenda e poderosa. E Deus fez essa coisa maravilhosa na vida de Uzias. A vida de Uzias, ela tem dois tempos, que é o tempo em que ele vai buscar a Deus, é o tempo que ele se preocupa com as coisas de Deus, ele procura agradar a Deus de toda forma e de toda maneira. Mas ele faz o que Deus determina, que ele manda, que é para se fazer. Mas há um problema em Uzias que existe hoje no meio de muitos cristãos, e talvez eu e você esteja incluído nisso. Uma coisa chamada soberba, vaidade, orgulho. Essas três coisas têm afastado pessoas do caminho de Deus, pessoas maravilhosas, pessoas que pregavam maravilhosamente bem, pessoas simples, pessoas que faziam coisas agradáveis ao Senhor. Mas quando se sentiu que já estava grande, quando se sentiu que o seu coração, quando se sentiu que já estava bem aparelhado, acontece na vida de Uzias. Uzias cresceu tanto de um jeito, que quando chega no versículo de número 16, a Bíblia vai dizer, mas antes eu quero ler para você o versículo 15, que diz assim: também fez em Jerusalém máquinas de invenção, de engenheiros, e estivessem nas torres, nos cantos, para tirarem flechas e grandes pedras. Voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. O que eu quero trazer para você é isso aqui. Ele foi ajudado maravilhosamente até que se tornou forte. Você tem sido ajudado maravilhosamente, eu sei disso e tenho certeza disso. Porque senão você já teria morrido, porque senão você já teria desaparecido da face da terra. Mas Deus tem sido grande, generoso, maravilhoso para você e para comigo também. E só que Uzias, o segundo estágio de Uzias, não é muito bom, porque ele se esquece de Deus. No versículo 16 diz: mas havendo-se já fortificado,
exaltou-se o seu coração até corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Coisas que só quem podia fazer era os sacerdotes. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero dizer a você, quando eu e você conhecemos a palavra de Deus, quando você conheceu a palavra de Deus, quando você foi à casa de Deus, a pergunta é, você estava numa situação boa, você estava numa situação maravilhosa, muito dinheiro no bolso, ou você chegou todo moído, todo quebrado? Ou você chegou com o pensamento até de tirar sua própria vida, pensando até em deixar sua casa, pensando até em deixar a família? Quando você entrou na casa de Deus, que o Espírito Santo de Deus te levou até lá para conversar com você, como ele disse a Jeremias, ei, desce lá à casa do oleiro e lá eu vou falar contigo. E o Senhor falou com Jeremias através do manuseio do oleiro com o barro. E Deus agora nos traz com muito amor para a sua casa. Deus agora nos traz com carinho para a sua casa, para mostrar que Ele nos ama e que tem jeito ainda para a nossa vida, porque Ele é o Senhor da vida. E você, quando entrou na casa de Deus, quando você começou a ouvir a palavra de Deus, as palavras que saíam dos lábios dos servos de Deus, das servas de Deus, e ao ponto de envolver o teu coração, e muitas vezes você sai da igreja perguntando quem disse isso a ele, quem disse isso a ela. Ninguém disse, foi o Espírito Santo, foi o amor de Deus na sua vida. E agora como é que você está? Teu coração como é que está? O coração de Uzias se encheu de vaidade, soberba, orgulho, presunção. Começou a se achar o maioral. E muitas vezes acontece isso na casa de Deus com algumas pessoas. E que precisa acordar com muita pressa e deixar de ser soberbo, deixar de ser orgulhoso e voltar para a sua posição de servo e não de Senhor, porque você não é Senhor. Senhor só existe um, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que te assiste nesse exato momento. E eu pergunto a você, como vai estar você daqui a uns dias? Dentro da casa de Deus ou no mundo? Você está com muito cuidado no seu corpo, na sua parte física, no seu rosto esticado? Por acaso você não vai envelhecer? Por acaso o tempo para você não passa? Porque tudo passa. Somente a palavra de Deus permanece para sempre. E não adianta procurar desculpa, não, a gente tem que fazer, temos que fazer isso. Lógico que temos que nos tratar, lógico que temos que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa vida, mas nós não nos podemos esquecer daquele que nos sarou uma vez, porque uma vez você chegou doente. Se não foi doente da carne, foi doente do espírito. Mas você chegou doente, Deus te curou, Deus te limpou, Deus deu dignidade a você, Deus deu meio de vida a você, Deus deu condições de vida a você. E agora você vai ganhar o sobrenome de Uzias. Sabe qual foi o final de Uzias? E isso, creio que Deus não vai mandar para você. Mas eu sei, Deus tem muita jeito de trabalhar. Final de um grande homem, que começou bem, mas terminou mal. Terminou leproso, afastado da sociedade, afastado da família, porque estava leproso. A lepra tomou conta do seu corpo. O pecado tomou conta do seu corpo. Nem tudo Deus se agrada. Então preste atenção nisso. Quando você chegou na casa de Deus, quem era você? Você chegou aquele ou aquela saradona? Não se preocupe. Porque com certeza Deus Todo-Poderoso está nos assistindo. O tempo está próximo. Não seja como Uzias. Pense duas vezes. Pense duas vezes. Esse é um recado de um profeta de Deus. Porque neste momento, eu me coloco como profeta de Deus para dizer a você que o Senhor contempla os maus e os bons. Que Deus possa abençoar você de uma forma generosa. E não queira o mesmo fim de Uzias. Se você quiser saber onde está a história de Uzias, segundo as Crônicas, capítulo de número 26,
E dá um pulinho também, dá uma olhada no capítulo 25, que vai falar do pai dele. Aí, talvez você teria alguma conclusão para você mesmo. E outra coisa, assista essa pregação até o final. Aqui eu estou encerrando. Deus te abençoe, Deus te cubra com muita graça, com muita alegria no coração. E que teu coração seja quebrantado pelo Espírito Santo. Tenha um ótimo dia.